Você já se imaginou vivendo na Idade Média? Castelos, cavaleiros, banquetes, princesas, músicas medievais. Mas e se eu te dissesse que a vida real na Idade Média era muito diferente dos filmes? Nada de glamour, nada de romances de cavaleiro. A Idade Média era, na prática, suja, difícil e brutal. Hoje, vamos te levar para uma viagem sem filtro ao passado, para mostrar como realmente era viver na Idade Média. Prepare-se para descobrir verdades que você nunca ouviu nas aulas de história. Mas antes, se inscreva no canal, prepara a pipoca e vamos pro vídeo. Esqueça os castelos brilhantes. A maioria das pessoas vivia em cabanas de madeira, com chão de terra batida, teto de palha e sem janelas. Essas casas eram escuras, frias e úmidas. Muitas vezes, as pessoas viviam com os animais dentro de casa, porque era mais seguro e quente. Cachorros, galinhas, cabras e piolhos. Muitos piolhos. A nobreza, sim, morava em castelos, mas até lá a vida não era fácil. Os castelos eram frios, cheios de correntes de ar, e o cheiro, insuportável. Banho, quase nunca. Perfume era usado para esconder o mau cheiro. A base da alimentação era o pão. Dia após dia, pão duro. Muitas vezes misturado com serragem ou grãos ruins. A maioria das pessoas comia mingau, sopa de legumes e um pouco de queijo. Carne, raramente. E quando se comia carne, muitas vezes estava mal conservada, pois não havia geladeira. As refeições eram simples e em poucas quantidades. Comer até se fartar era privilégio da elite. Já o povo passava fome. E quando colheitas falhavam, a desnutrição era generalizada. Banheiros? Quase nenhum. As pessoas faziam suas necessidades em baldes ou buracos no chão. Na maioria das cidades, o esgoto era lançado diretamente na rua. E sim, isso incluía urina e fezes. O cheiro era insuportável. E as doenças, constantes. Água potável era rara. Rios e poços estavam frequentemente contaminados. Beber água podia significar adoecer. Por isso, muitos preferiam beber cerveja fraca ou vinho diluído. Até crianças. Ficar doente na Idade Média era praticamente uma sentença de morte. Sem antibióticos, sem anestesia, sem higiene. As curas incluíam sangrias, cortar o paciente para ele sangrar a doença, usar sanguessugas ou fazer orações. A medicina era baseada em superstições e astrologia. As pessoas acreditavam que doenças vinham de pecados ou espíritos ruins. E em tempos de peste, o desespero tomava conta. Corpos apodreciam nas ruas e ninguém sabia o que fazer. O crime era tratado com punições brutais. Roubou um pão? Mão cortada. Cometeu adultério? Apedrejamento. Foi acusado de bruxaria? Fogueira. E lembre-se, bastava uma acusação. Julgamentos eram sumários, sem provas. Tortura era um método comum para arrancar confissões. A justiça era feita com base na força, no status ou na religião. E isso tornava a vida ainda mais perigosa. A igreja controlava tudo. O que você podia ler, ouvir, pensar e até quem você podia amar. Livros eram proibidos. O conhecimento era guardado por poucos. A maioria das pessoas não sabia ler, nem escrever. Apenas repetia o que os padres diziam. A igreja cobrava impostos até dos mais pobres. E quem não pagava era excomungado. Isso significava ser rejeitado pela comunidade e condenado espiritualmente. Se você fosse camponês, como 90% da população, sua vida era trabalhar do nascer ao pôr do sol. Plantando, colhendo, criando animais. Tudo isso para entregar parte ao senhor feudal. O que sobrava? Mal dava para sobreviver. As ferramentas eram rudimentares, o trabalho era pesado. E não havia dias de descanso, exceto feriados religiosos. Crianças começavam a trabalhar cedo. E a expectativa de vida? Baixíssima. Muitos morriam antes dos 40. Agora imagina ser mulher na Idade Média era viver sob constante vigilância. Elas não podiam estudar, não podiam votar, não podiam escolher com quem casar. Casamentos eram arranjados. Muitas eram forçadas a se casar com 12 ou 13 anos. O trabalho feminino era pesado, em casa e no campo. E as que se rebelavam eram acusadas de bruxaria. A gravidez era um risco. Sem médicos ou hospitais, muitas morriam no parto. A mulher era considerada inferior, pela lei, pela igreja e pela sociedade. Guerra, peste, fome, acidentes, partos. A morte era parte do cotidiano.
Ninguém sabia quando seria o último dia. As cidades eram cercadas por cemitérios improvisados. As doenças se espalhavam rápido. E quando a peste negra chegou, matou 1 em cada 3 pessoas na Europa. A ideia de vida após a morte era um consolo, porque a vida presente era sofrimento puro. A Idade Média não foi só trevas. Houve avanços, cultura, arte, fé e resistência. Mas a vida cotidiana da maioria das pessoas era difícil, limitada e brutal. Hoje, olhamos para trás com filtros de filmes, livros e séries. Mas é importante lembrar, viver na Idade Média significava lutar, todos os dias contra a fome, a dor, a injustiça e o medo. Agora que você viu a verdade por trás dos mitos, responda: você teria coragem de viver na Idade Média? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual parte mais te chocou? Nos vemos no próximo episódio, com mais fatos históricos sem filtros